eu preparei aqui alguns exemplos, né, do que acontece quando nós estamos passando por alguma autocobrança ou por alguma cobrança externa também, estamos permitindo essa cobrança, né, estamos vivendo muito em função dessa cobrança externa, ou quando, sem querer, nos tornamos extremamente perfeccionistas, né, e isso começa a atrapalhar. Como é que isso se mostra em nossa vida? Muitas vezes é uma cobrança social, né? Então tem que ter sucesso, tem que fazer determinadas coisas, tem que ter determinadas coisas, tem que ser de uma determinada forma. São tantas essas pressões sociais, essas cobranças, que muitas vezes, inclusive, essas coisas nos tiram do que nós realmente gostaríamos de ser ou de fazer. Quantas vezes a gente vê pessoas tomando um rumo em função de cobranças sociais? Então, a cobrança também é um querer corresponder, assim como o perfeccionismo, né? Querer corresponder a um padrão, querer corresponder a alguma questão cultural ou familiar, né? Tudo isso são padrões que nós estabelecemos que temos que seguir, né? Ou achamos que temos que seguir e que muitas vezes estão além do saudável, eu diria dessa maneira, né? Muitas vezes são coisas que acabam nos fazendo mal, né? Seja porque apagam a nossa luz, ou seja porque geram conflito com outras pessoas, né? E sempre que nós estamos em uma situação que não está legal, podem ter certeza, o resultado também não é. Então, esse é uma das possíveis formas em que isso se mostra. Outra possível forma é quando nós sentimos que estamos o tempo inteiro competindo, sabe? Essa mania de perfeccionismo muitas vezes nos faz sentir em uma eterna competição com nós mesmos, com modelos imaginários, com coisas de fora, né? Com colegas, né? E essa competição geralmente vem de uma sensação de não sou suficiente, né? Não está suficientemente bom. Então isso no trabalho é super comum, né? Nós vemos muitas vezes em ambientes de trabalho esse tipo de perfeccionismo que tem por trás uma competição, um medo de perder uma oportunidade, uma posição, uma admiração. São tantas as coisas que podemos achar que estamos perdendo, né? E que nos levam a uma preocupação por estar sempre um passo à frente, sempre um passo à frente, né? Parece que é uma coisa que não tem fim, né? E às vezes o nosso ritmo interior nem seria esse, né? Porque entendamos o seguinte, eu não estou falando aqui do perfeccionismo bom, estou falando quando a coisa extrapola. E da mesma maneira, não estou falando da gente não ter ambições. Aliás, eu acho que eu sou extremamente ambiciosa. Mas a questão é quando essa ambição, esse desejo, essa vontade de sobressair, de crescer, de fazer direitinho, se torna um problema. Essa é a questão. Então entendam que eu estou sempre falando desde esse lugar, desde o lugar de quando a coisa foge do que é saudável e agradável, né? Outra forma, essa comparação, eu falei da sensação de estar competindo, que está muito ligada à sensação de estar comparando, de estarmos nos comparando o tempo inteiro. E com isso nós não conseguimos desfrutar do momento, não conseguimos desfrutar das nossas conquistas também, né? Então é como se o nosso cérebro, quando se habitua a funcionar dessa maneira, está sempre ligado no que falta, está sempre ligado no que podia ser melhor, no que deveria ter sido de outra maneira. E esse raciocínio é muito danino. E se a gente observa, muitas vezes passa a outros âmbitos em nossa vida, né? Então é muito importante que a gente observe todos esses pensamentos. Estamos neste momento querendo ver como é que isso se apresenta e já nós vamos ver como é que isso se transforma, ok? Mas essa questão de não conseguir desfrutar nem das coisas boas, porque sempre o radar está no que poderia ter sido melhor, deveria ter sido daquela maneira, né? É um hábito, é como o hábito de julgar. Seja bem-vindo, Dr. Carlos.
é o hábito de julgar ao invés de apreciar. E quando eu falo em julgar, eu não estou falando de apenas julgar pessoas, mas é aquela coisa que pode acontecer, por exemplo, no trânsito, né? Ah, porque eu deveria ter um semáforo aqui, deveria a ponte ser assim, deveria tal coisa, o carro deveria ter parado, é tudo o deveria, tem que, né? E então isso se torna o padrão. E quando você quer ver, você está perdendo de aproveitar um monte de coisas boas, né? E com isso as oportunidades também. Outra maneira que isso se mostra, eu tenho um exemplo disso, né? Essa mania de que as coisas têm que ser, muitas vezes nos leva a nos desvalorizarmos muitíssimo. E isso pesa em nós, né? Quando nós estamos vivendo desde esse lugar do perfeccionismo excessivo, geralmente isso significa que dentro de nós existe algum vazio, existe algum gap aí em nossa autoimagem e tendemos a colocar isso para fora, né? Tendemos a mostrar essa desconformidade para fora, tendemos a culpar, tendemos a colocar o foco em tudo que poderia ter sido diferente. É muito comum esse excesso de cobrança, excesso de perfeccionismo vir junto com alguns resultados que não são exatamente como desejamos, né? Ou que vem com um pico de resultados incrível por esse sobreesforço, mas que depois não se sustenta. O que termina em doenças, né? Termina inclusive em depressão, em um vazio interior enorme, em uma solidão, até porque sempre que nós somos tão exigentes com nós mesmos ou com a vida também se torna exigente com nós. Isso eu não tenho como provar, mas basta vocês observarem, né? Isso vem das leis naturais, né? Existem muitas literaturas que falam dessa relação, só que nenhuma fala exatamente do perfeccionismo e das cobranças. Mas eu tenho reparado isso. Eu posso dizer para vocês e eu posso perceber isso e vocês também podem. Então observem, se vocês estão sendo muito exigentes com as pessoas, com a vida, provavelmente a vida vai ser exigente com vocês. E com isso nós perdemos muitas oportunidades.